Bem, pessoal, eu decidi dar essa aula extra nesse evento, nesse curso, a Nova Fronteira de SST, na segunda edição. Nós tivemos a primeira edição se não me engano, em junho de 2023. Estamos agora em setembro de 2023, então aí uns 2 meses e meio, 3 meses. Eu estou dando essa segunda edição do curso Nova Fronteira de SST. Como eu já expliquei anteriormente, eu considero que esse a tributação, a questão do custeio previdenciário, a questão da fiscalização previdenciária, obrigando as empresas a pararem de jogar benefícios no colo do INSS, pela má gestão do meio ambiente de trabalho, ele é a nova fronteira de CST, porque as empresas são acostumadas com a atuação da CIT, quer dizer, acostumadas em termos, que a CIT só fiscaliza cerca de 1% das empresas brasileiras por ano. E então, o máximo que as empresas conhecem, né, estão acostumadas, são essas fiscalizações da CIT. Só que nós tivemos aí a monetização da segurança do trabalho, e independente da segurança do trabalho, nós temos um problema sério no Brasil, no orçamento público, que é a questão da previdência. Tudo que está errado na segurança do trabalho, as exposições nocivas, os acidentes, as doenças ocupacionais, elas vão parar no INSS, os óbitos, as incapacidades permanentes, temporárias, tudo isso vai parar no INSS. Para resolver o caso da Previdência, eu tenho duas maneiras. Ou eu aumento a arrecadação, ou diminuo o custo. Ou ainda faço as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como o governo, qualquer que seja o governo, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Alckmin, o Zema, que estão dizendo que vai ser o próximo presidente, interessa quem for o presidente que vai sentado lá, eu, você, todos vão ter que mexer no caixa da Previdência. Porque a cada ano que passa, o percentual da arrecadação destinado a cobrir a Previdência é maior. Não para de crescer. Todos os presidentes mexeram na Previdência, esse não vai ser diferente, o próximo vai ser diferente, não interessa se é homem, mulher, direita, esquerda, meio, baixo, centro, marciano, terráqueo, americano. Quem sentar naquela cadeira, necessariamente, vai ter que lidar com um déficit público que é alto, e boa parte desse déficit público não vai parar de crescer, porque a população brasileira está vivendo cada vez mais. Parte desse déficit está ligado diretamente àquilo que os profissionais de saúde e segurança falam no dia a dia, os acidentes de trabalho. São mais de 2 mil óbitos, oficialmente, por ano, só de acidente de trabalho. Mais de 2 mil óbitos. Eu não lembro agora se é a cada 4 minutos, a cada 1 minuto, um acidente de trabalho no Brasil. Isso porque nós temos toda essa gama de doenças ocupacionais. Para cada 10 benefícios previdenciários, que seria doença comum, nós temos um acidentário. Mas sabe-se que é difícil determinar, quando eu falo de doença, é difícil fazer o chamado nexo concausal. É difícil determinar. Bom, foi na empresa. Porque o cara tem uma hipertensão. Pô, hipertensão, o cara nunca trabalha essa vida, o cara acaba tendo. O cara tem um câncer. O câncer ele foi adquirido pelos hábitos da vida dele, genética ou causado pelo trabalho. Então, a perícia do INSS, ainda que a academia, os cientistas consigam, por exemplo, estabelecer que a maior parte dos cânceres do mundo sejam adquiridos, sejam desenvolvidos a partir das condições do trabalho, quando chega na perícia do INSS, o cara, o Geraldo está dizendo que não tem acesso ao áudio. Geraldo, talvez seja melhor você sair e entrar de novo, ou você verificar aí o seu equipamento. Eu verifiquei, o resto do pessoal está ouvindo, tá bom? Ainda que a ciência, a academia, consiga determinar que a maior parte dos cânceres do mundo sejam causados pelo ambiente laboral, a perícia do INSS não tem tantos recursos assim, não tem tempo, a gente tem uma fila. Estão fazendo lei agora para diminuir a fila do INSS. Agora dá para fazer perícia até à distância, só mandando documento. Ou seja, eu não tenho uma estrutura de perícia que permita eu determinar exatamente a causa. Então, boa parte do que é acidentário, boa parte daquilo que é mau gerenciamento, condições insalubres, ruins do meio ambiente de trabalho, entra como sendo doença comum. Eu não consigo determinar com exatidão. Até porque eu tenho aí um possível custo para o empregador, muitas vezes não só no FAP, mas também como reparação do dano ao trabalhador. Se eu, por exemplo,
tem uma doença, eu posso pedir a reparação, uma indenização vitalícia, que vai ser que pode ser determinada em função do meu último salário, um percentual dele, na proporção da incapacidade que eu adquiri, e que dá uma grana para a empresa. Eu adquiri a doença da empresa, eu não tenho mais 100% da minha capacidade. Então, a empresa quando anda 30%, 40%, 50%, para o resto da vida, da minha vida. Mesmo que eu antecipe isso com desconto, vamos calcular aqui quando você sua expectativa de vida, as perdas são grandes, além do dano extra patrimonial, que a gente popularmente conhece como dano moral. Resumindo a história, eu tenho um cenário que todos nós conhecemos de, de insegurança laboral, de pouco investimento por parte do empregador, baixa fiscalização, como a CIT diz, 1% das empresas por ano, um SAT, uma previdência, na verdade, pública, o seu déficit financiado pelo erário público, por você, por mim, pelo contribuinte, as condições demográficas sendo desfavoráveis para a Previdência, porque as pessoas vivem cada vez mais, a medicina cada vez mais avança, vamos trocar o coração do cara que já está com 70 e tantos anos, mas ele vive mais ainda, coisa que a gente não tinha no passado, e outras coisas mais. É claro que esse cenário ele tende a ser objeto do olhar atento de qualquer gestor público. É inevitável. Qualquer presidente, qualquer ministro. É inevitável. Se a segurança do trabalho é um dos fatores que alimentam esse déficit, não tem como não bater em cima dela. E aí, essa semana, vocês viram, eu coloquei nos grupos, outras pessoas colocaram nas redes sociais, a Revista Proteção publicou. Você vê o Ministério Público do Trabalho entrando com uma ação coletiva, em nome da coletividade, da sociedade, e consegue uma condenação, uma refinaria da Petrobras em Cubatão, de 50 milhões de reais por erros no PPP, por falta de reconhecimento, exposição a benzeno e outros agentes nocivos, outros agentes cancerígenos. Ué, mas o Ministério Público, esse prejuízo continuado que tanto o trabalhador vem sofrendo, ele luta, ele pena na justiça, ele primeiro tem a negativa no balcão da INSS, depois ele vai para a justiça, consegue o seu direito, em geral, e aí esse custo fica para a Previdência Social. Reiteradamente isso tem acontecido ao longo das décadas. Eu não tenho alto índice de acidentalidade no Brasil, não vem dizer para mim que quando chega na gestão de agentes nocivos, aí fica tudo perfeito, fica tudo maravilhoso. Pelo amor de Deus. É claro que não fica. E é claro que parte das incapacidades, parte das doenças, parte do que o SUS atende, ainda tem o SUS, para piorar, está ligado ao mau gerenciamento do meio de trabalho. Do meio de trabalho. É óbvio que isso vai ser mexido. Eu não consigo entender como um profissional de saúde e segurança em 2023, com tanta informação, não esteja estudando com afinco essa questão. Sendo muito sincero, muito honesto. É mais ou menos como, sei lá, é uma revolução tecnológica que o cara está dizendo, não, não vou entrar nessa. Cara, você vai ficar para trás. Você aprendeu a trabalhar no escritório com máquina de datilografar, surgiu o computador, você está dizendo assim, eu não vou aprender a mexer nesse bicho, eu não gosto. Eu gosto da minha máquina de escrever. Eu gosto de datilografar. É basicamente isso que a maioria dos profissionais está fazendo. Cara, 50 milhões, Ministério Público do Trabalho. A doutora Adriana, que ela, inclusive, hoje não está aqui, porque às quartas-feiras ela tem compromissos, ela acompanha todas as aulas, mas essa ela não pôde vir, das quartas-feiras ela não pode vir. A doutora Adriana, que é advogada, e estava na primeira turma, e vai estar também na segunda turma, da certificação na auditoria da aposentadoria especial, da auto-infração da Receita Federal, ela viu a notícia, ela baixou o processo, são mais de 2.000 páginas, e ela viu que ainda não tinha um acórdão de segunda instância, porque essa notícia refere a um acórdão de segunda instância. Na primeira instância, a juíza não, não deferiu o pedido de 50 milhões. Na verdade, na primeira instância, a juíza tinha
declarado a incompetência do Ministério Público para propor a ação. E aí foi para a segunda instância, foi reconhecida a competência do Ministério Público, voltou para a primeira instância, aí a juíza, tudo bem, vou julgar, mas não deferiu os 50 milhões, foi para a segunda instância, foi deferido os 50 milhões. Foi a notícia que o Ministério Público do Trabalho deu e os meios de comunicação, jornais, etc., reproduziram e chegou até a gente. Aí a doutora Adriana entrou no sistema de justiça lá do tribunal, lá da vara de Cubatão, se não me engano, é a terceira vara de Cubatão, baixou as 2.000 e tantas páginas do processo, viu que não tinha um acordo de segunda instância, ligou para a secretaria da terceira vara, foi confirmado, o processo era aquele mesmo, não tinha sido publicado o acordo. O Ministério Público já está comemorando, mas ainda não temos os detalhes. Onde que a gente ia imaginar que PPP, que LTCAT, que reconhecimento de posições nocivos, e movimentar até o Ministério Público. Nos últimos 2 meses, as duas notícias mais importantes, que mais chamaram a atenção, pelo menos a minha, da segurança do LTCAT Protetor Especial, foi uma auto-infração de 150 milhões contra a Landulfo Alves, que depois foi reduzida para 105. Eles tiraram uma parte, porque tinha multa qualificada. O CARF confirmou mais de 100 milhões. Passou cerca de um mês, aí vem a notícia de que aí foi a Fiat que foi condenada, que foi uma auto-infração, etc. Passa cerca de mais um mês, agora já é uma auto-infração, agora já é uma ação, já é uma punição financeira, mas não é mais multa. Já é uma penalidade pedagógica. O dinheiro não é nem da Receita Federal, perdão, da Previdência Social. Esses 50 milhões já vai para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é uma multa pedagógica, e ainda tem as obrigações de fazer, obrigando a reconhecer os agentes, obrigando a mitigar. A decisão ela é bastante extensa, não tem só os 50 milhões. Isso que é aquilo que a gente aprendeu lá atrás, que era só fazer higiene ocupacional, era só fazer medição. Higiene ocupacional não, que nem se faz, na maioria dos casos, que era só fazer medição de agentes. Não importa se eu tenho aqui 50% de trabalhadores com exames alterados. Isso não importa a concentração, a limite de tolerância. Aprendeu-se isso, reproduziu-se isso e deixa para lá o problema do trabalhador do INSS, ninguém incomoda a gente. É, os novos profissionais já aprenderam errado que a avaliação da aposentadoria especial nada mais é do que avaliar a concentração, comparar com a limite de tolerância e dizer se tem ou se não tem, que é o que o INSS faz. Não tem ficha EPI na empresa, mas o cara está usando EPI, mexe lá no LTCAT, mexe no PPP, tem exame alterado, ignora, o conjunto de exames desmente descaradamente as medições feitas. Como é que está controlado? Como é que a concentração é só essa? Está todo mundo adoecendo, está todo mundo tendo perda auditiva. O exame de sangue dos caras está alterado, é um percentual absurdo. Mas não aprendemos dessa maneira. Os especialistas, o cara lá da higiene ocupacional maravilhosa, que fatura mais de 1 milhão por ano vendendo curso, que é certificado lá em Marte, ele sequer fala isso. Está mais preocupado com o cassete, está mais preocupado com o dosímetro. É isso aqui, você vai aprender a fazer um LTCAT maravilhoso, porque você sabe exatamente o branco de campo. Tudo isso é necessário, é claro. Mas a análise da aposentadoria especial não é isso. Esse é um dos elementos, o primeiro elemento. Aí depois tem vários elementos. E o principal deles é o gerenciamento do meio ambiente de trabalho, dentro da lógica que se eu não cumpro a legislação no resto, não é aqui, quando eu vou falar de proteção previdenciária e de custo para a empresa, que eu vou ser, aí é o único lugar que eu acerto. Pelo amor de Deus. Você compara os documentos das empresas, você pega o PCMSO, pega o PGR, os cargos não batem com a folha, você não sabe o que está sendo analisado ali, porque fica difícil, muito esquisito. A descrição de atividade não bate com o que está lá no contrato de trabalho do cara, foi informado pelo social, está no banco de dados da empresa, não se sabe, nem são as mesmas pessoas. Os próprios documentos se desmentem. Um diz que tem o agente tal no GH10, aí o outro diz que tem outro agente no GH10. Nem entre eles se falam, e está tudo certo, porque a aposentadoria especial é medir concentração e comparar com limite de tolerância.
E acabou. Não precisa de mais nada. Se eu sei usar corretamente o cassete, se eu faço a coleta de forma perfeita, eu resolvi o meu FTCAT, resolvi a minha aposentadoria especial. Aí, no quarto encontro, se você não assistiu o vídeo que você assista, aí eu pego os documentos lá da Receita Federal, aí eu penso assim, cara, esse cara que é auditor da Receita, ele era economista, ele era advogado. O cara fez 5 anos de direito, 5 anos de economia, sentou, fez um cursinho, comprou um bando de livro, leu que nem um tarado, um monte de legislação tributária, direito tributário até o talo, direito administrativo, direito constitucional, direito, passou, virou um auditor fiscal da Receita Federal, cai no setor das contribuições previdenciárias, especificamente na aposentadoria especial. Você acha? Aí senta na sala de aula para aprender, então para ele assim, abre a NR28. Você vai chegar na empresa, você vai procurar exame alterado. E o coleguinha está dizendo que o problema é o cassete. E se você souber manejar os instrumentos da higiene ocupacional, souber fazer as avaliações, conhecer as moléculas, você resolveu o seu problema. O cara que está fiscalizando não tem nem ideia do que você está falando. Esse é o grande problema, essa é a grande verdade. Tem nem ideia. Ele nem sabe do que você está falando. Não sabe mesmo, de boa. Você não encontra um auto de infração. Eu nunca vi. Auto de infração, acórdão, casos reais. Eu nunca vi um na minha vida que o melhor higienista desse país, que eu tenha visto o conteúdo dele, que eu não sei nem qual é o melhor higienista, mas pelo menos os higienistas que eu conheço são nas redes sociais, e o conteúdo do auto-infração de um Eric Descartes bata com o conteúdo dele. Tem alguma coisa a ver. Parece que estão assim, dois planetas diferentes. É impressionante. Eu vou no perfil do cara, eu vejo 100 vídeos do cara, olho para a auto-infração, os assuntos são absolutamente diferentes. É impressionante. E o cara afirma: você quer fazer um bom social? Compra meu curso. Você quer fazer um bom Intercaixa? Compra meu curso. A insanidade é tão grande que em 2019 houve uma emenda constitucional, a reforma da Previdência, o artigo 201 foi alterado, foi incorporado o conceito de efetiva exposição em 2019, emenda constitucional 103. Como consequência disso, em 2020, veio o decreto 10.410, alterando o texto do decreto 2048 e concordando com o que estava agora na Constituição, alterando o reconhecimento da aposentadoria especial, o, incorporando o conceito de efetiva exposição. Está lá no artigo 64. Olha, aposentadoria especial quando tem efetiva exposição. E efetiva exposição é quando você, depois de adotar as medidas de controle da legislação trabalhista, as medidas de controle. O cara não falou em EPC, não falou em EPI. Mentira. As medidas de controle estão lá na NR1. As medidas de controle. Não houve eliminação. Eliminação, claro. Não tem mais exposição, não tem contato. Ou neutralização. E neutralização vai se considerar os limites desse regulamento, só tem um, que é o ruído, ou a legislação trabalhista. Rodrigo Martins, da legislação trabalhista NR15, ele também não fala isso. Quando eu vou lá na IN 2110, que é a Instituição Normativa da Receita Federal, que é a autarquia que fiscaliza o PPP, o LTCAT, diz assim, para você preencher o PPP, você deve observar os limites de tolerância da NR 9.6. Quando eu abro a NR 9.6, diz: os limites são até que sejam definidos outros limites para a gestão mesmo. NR 9.6, você pode abrir aí. Vão ser considerados os limites da NR15 e, na sua ausência, da CGH. Então, para eu colocar o fósforo no PPP, eu tenho que chegar. Aliás, na verdade, o texto diz: você só preenche se chegar ao nível de ação, segundo a NR 9.6. Então, para eu colocar fósforo no PPP, eu tenho que abrir a NR15, não tem fósforo. Tem que abrir a CGH, tem fósforo. 50% da dose. 50% aqui do limite de tolerância. Dose não, perdão. Do limite de tolerância. Da CGH, para o fósforo. Se estiver abaixo, não entra no meu PPP. Foi o que a Receita Federal disse para mim. Foi isso que o artigo 64 disse para mim. Olha,
Para o cara ter aposentadoria especial para exposição ao fósforo, você tem que tomar as medidas de controle. Quais são, Rodrigo? EPC, tenta nem. Às vezes esse cara não ter contato. Mas você tem outras. Você tem as medidas administrativas, por exemplo. Rodrigo, mas como assim você elimina a aposentadoria especial? É claro. Eu tenho pessoal da qualidade, por exemplo, são 10 pessoas. Aí o cara tem que ir lá na linha de produção para coletar as amostras dos produtos. Só que na linha de produção não tem exposição ao agente nocivo. Por que que eu vou botar os 10 caras para fazer isso? Eu tenho abastecimento de paleteira, por exemplo. Por que que eu vou botar todo mundo abastecendo? Eu posso tomar uma medida administrativa e impedir a exposição de 8 desses caras. Isso é gestão do bem trabalho. Eu não vou sair expondo as pessoas desnecessariamente. Eu tenho que reconhecer que isso é nocivo. Isso é ruim. Isso causa doença. É crime. Perdão, não é crime, é contravenção penal. Está lá na NR1. A hierarquia da medida de controle é essa aqui. Você chega no EPI. Eu não posso dar EPI para o cara da qualidade para mandar ele para dentro da linha de produção. Não posso. Não posso. Não é para dar EPI para ele, não. Não, não, toma aqui o abafador, porque lá quando você for. Não, 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 não. Só se for. Já que lá é ruidoso, só em último caso. Eu tenho que tentar. Aí. Bom, mas não tem. Beleza, mas eram 10, você conseguiu tirar 8. Só um cara do turno da manhã e um cara do turno da tarde vão ter essa exposição. Aí, para esses caras, eu vou dar o EPI. Aí eu ainda tento protegê-los mais ainda. É a última alternativa. Eu não consegui controlar, eu não consegui tirar o compressor do galpão, eu não consegui eliminar esse agente nocivo. Eu adotei as medidas de controle. Bom, depois de fazer tudo isso, se a concentração, se a exposição estiver acima do limite de tolerância da NR15 ou da CGH, segundo a NR 9.6, esse cara tem direito à proteção previdenciária. Desde quando isso? 2020. Quem fala isso? Ninguém. Nem os tais higienistas renomados, certificados aqui, na Europa, na Ásia, em Marte. Nesse cenário lindo e maravilhoso, nesse cenário, vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Convidar você a pensar. Eu vou chegar nos autos de infração da Receita Federal, tá, gente? Sucesso. E é maravilhoso, não saia daí. Manda o maridão esperar, manda o filho esperar, porque os casos que eu vou mostrar aqui hoje são espetaculares. Sério. Mas eu quero mostrar antes uma coisa para você. Eu abri aqui no FDR, ranking elege as 100 maiores empresas do Brasil em 2022. E eu abri esse ranking aqui para você pensar comigo. Eu desci aqui e vim para o ranking. Aqui, quando estava em 2021, aqui não estava em 2020, qual é a empresa, o setor de atividades. Eu não vou nem olhar o nome da empresa, você pode olhar aí se você quiser. Inclusive, como é tradição minha, eu vou colocar aqui no chat, caso você queira, abrir aí para você ver melhor, né? Você pode abrir aí direto agora. Mas acompanha comigo aqui uma coisinha aqui que é curioso. Petróleo e gás, alimento e bebidas, mineração, petróleo e gás, petróleo e gás, petróleo e gás, petróleo e gás, química e petroquímica, agronegócio, alimentos e bebidas, metalurgia. Aí eu venho aqui com o Carrefour, comércio varejista. Carrefour, comércio varejista, ele é muito grande, hoje é o maior empregador do país, mas deve ter pouquíssimo na proporção do tamanho da empresa, deve ter pouquíssimo problema de aposentadoria especial. Eles têm posto de gasolina, por exemplo, eles têm manutenção, eles vão ter lá gente com aposentadoria especial, mas o percentual de trabalhadores, por não ser do ramo industrial, a gente sabe que vai ser bem diferente dessa galera aqui. Cargill, Braskem, Ultrapar, Cosan, Vibra, Raizen, Gerdau, Marfrig, nem se compara. Mas quando eu estou chegando aqui, eu encontro a primeira. Estou no ranking das 100 maiores, tá? Encontro o mundo comércio varejista. Já vou descendo mais. Bioenergia, alimentos e bebida, metalurgia, agronegócio. Aí eu encontro o GPA, o Pão de Açúcar. Segundo varejista. Também deve estar com um pouco problema. Energia elétrica, veículos, alimento e bebida, petróleo e gás, metalurgia e siderurgia. Aí eu chego aqui na Telefônica, que é TI Telecom, também deve ter um baixo percentual. Tem problema, mas não se compara com esses outros aí que eu estou mencionando. Energia elétrica, aí eu venho para o açaí, comércio varejista. Já tirei 4 empresas aqui desse ranking de 100 que eu vou dizer assim, problema muito pequeno.
Papel celulose, farmacêutico, TI, telecom, claro, tirei a quinta empresa. Energia elétrica, agronegócio, energia elétrica, Magazine Luiza, tirei a sexta empresa. Metalurgia, energia elétrica, comércio varejista, via varejo, tirei a sétima empresa. Eletrônica, química e petroquímica, alimentos e bebidas, energia elétrica, veículos e peças, energia elétrica, comércio varejista, Droga Raia, Drogazil, Raia Drogazil, já é a oitava empresa. Energia elétrica, química, petroquímica, mecânica, agronegócio, Americanas, tirei a nona empresa do ranking das 100. Veículos e peças, Votorantim Cimentos, Correios, tirei a décima empresa. Vou considerar que eles também não têm nada tão problemático. Deve ter alguma coisa, mas nada tão problemático. Mercado Livre, tirei a décima primeira empresa. Química e petroquímica, metalurgia, química e petroquímica, serviços médicos. Aqui eu vou tirar, mais sabendo que o hospital, em algum momento, vai estourar. É problemático, é confuso. Não é tão confuso assim, mas não deveria ser. Essa questão da aposentadoria especial na área de saúde. Mas eu vou tirar por um momento. Tirei 12 empresas. Onde é que eu estou aqui? Serviços médicos, comércio varejista, veículos e peças. Sabesp, não tem como eu tirar isso aqui. É obra, é buraco, é esgoto, é furando rua o tempo todo, então isso aqui é problemático. Energia elétrica, agronegócio. Vou tirar a TIM também, né, das telecomunicações. Tem muito risco, mas para aposentado especial, a princípio, eu vou considerar que não tem muito problema. 13ª empresa. Alimentos e bebidas, TI, Oi. Acho que estou na 15ª. Mineração, alimentos e bebidas, veículos e peças, papel celulose, agronegócio. Grupo Mateus, lá do Espírito Santo, 16ª, se não me engano. Se eu estiver errado, me avisem aí. Estou 17ª. Vou considerar a 16ª, mas me lembra aí. Bioenergia, energia elétrica, alimento, bebida, petróleo e gás, comunicação e gráfica. Grupo Globo. Eu vou considerar, ela é muito grande pelo faturamento, mas a Globo eu vou tirar. 17ª. Petróleo e gás, mineração, transportes e logística. Aqui eu vou tirar. Para ser mais rigoroso, eu vou tirar. 18º. Volvo, IOC, veículos e peças, metalurgia, energia elétrica, transporte especializados, Latam. Latam tem problema, mas eu vou tirar também. Não vou considerar aí com a mineração, com a resto da galera. 19ª. Veículos de peça, mineração, eletroeletrônica, energia elétrica, petróleo e gás, drogarias, 20ª empresa, varejo. Subir aqui. Mineração, transporte e logística, a localiza. Vou tirar, 21ª. ECTP, que eu nem sei o que é, não pesquisei, mas tudo bem. 22ª. Renner, 23ª. Pfizer, DASA, laboratório, eu tirei a rede DOI, também já é essa, 23ª ou 24ª? Qual era a 24ª? Petróleo e gás. Das 100 maiores empresas brasileiras, pelo menos 75% delas têm problema de aposentadoria especial e valores multimilionários. Eu digo isso com tranquilidade. Não é só a Fiat, não é só a Petrobras, não são só as empresas que a gente tem visto no noticiário. Quem vai auditar, quem vai entrar nessas empresas, falei só das 100 maiores. Eu nem peguei o ranking das 1.000 maiores. E eu acompanho aqui com você. Das 100 maiores. Tirei e fui rigoroso. O hospital até vou deixar de lado. Companhia companhia de telefonia, vou até deixar de lado. Então, só a galera que é indiscutível. É petróleo e gás, é mineração, é metalurgia. Não tem para onde correr. A cada 4 grandes empresas, pelo menos 3 delas, precisam de quem vá lá e faça aquilo que a Receita Federal está fazendo. Me dá os seus documentos, olhando conformidade legal dos documentos, cruzando os documentos e dizendo: aqui você tem que corrigir. Se a Receita Federal chegar aqui, eles vão te aplicar uma inflação de 50 milhões, 60 milhões, 80 milhões, 100 milhões, 10 milhões, 8 milhões. Não tem gente que faça isso. As notícias da aposentadoria especial, do LTCAT, dos valores, está chegando para todo mundo. Os profissionais mais indicados
para aprenderem sobre processo administrativo fiscal, para aprender um pouco de tributação, não precisa aprender nem muito, só os conceitos envolvidos nisso, porque já conhecem os outros conceitos, que para os outros profissionais é muito difícil entender. Fazer diferença, saber que isso aqui respira, aquilo ali é na pele, saber o que é a CGH. Você vai falar CGH para um advogado? Quantos advogados no Brasil sabem o que é a CGH? Qualquer garoto de 19 anos está estudando técnico de segurança do trabalho já sabe o que é a CGH, que é fundamental para a aposentadoria especial. Quais são as medidas de controle? Tudo isso já está na mão de vocês. Das 100 maiores, eu mostrei pelo menos 75%, 3 a cada 4, com certeza não tem segurança jurídica hoje para receber a visitinha da Receita Federal. Veja que ali não tem uma construtora. Zero. Nenhuma, quando depois da Lava Jato, todas as construtoras minguaram, você não tem uma construtora no terceiro maior preço do país. E olha o tamanho das construtoras. Quando você for para o ranking das mil, você vai encontrar. Olha o tamanho do mercado, a necessidade desse mercado. Ninguém nunca viu uma autoinflação, ninguém nunca estudou um caso concreto, ninguém nunca tentou definir um fato gerador, ninguém está num grupo discutindo com os colegas, olha, eu estou com esse caso aqui. Gente, quando eu faço esse evento, eu digo assim, se matricula no curso, não é porque eu quero vender curso, não. Se eu quisesse vender curso, eu tinha gravado isso, feito um bando de propaganda e vou só ganhar dinheiro. Eu estou aqui dando a cara para bater, atendendo todo mundo no WhatsApp. A Wilda está aqui, a Adriana já estava aqui, já falou isso, o Euronilson está aqui, Elaine está aqui, o pessoal que já. O Reinaldo está aqui, todos os meus alunos sabem, todos. Eu atendo todo mundo o tempo todo, porque isso é tão grandioso, é tão gigantesco, e não tem concorrência. Amanhã, às 2 horas da tarde, eu tenho uma reunião com uma empresa com 11 mil funcionários, 60 unidades no país. O que eu sou obrigado a fazer? Peguei 2 alunos meus. Alunos não, são profissionais, são parceiros. Vão na reunião comigo. Eu não tenho como atender isso sozinho. Eu não tenho como, não adianta o seu olho grande. Eu não tenho como. Só essa semana eu comecei negócio com 2 multinacionais. Fiz o cadastro em uma, mandaram um e-mail. Por favor, você tem que fazer o cadastro. Eu não sei nem o que eles querem comprar. Foi ver lá a empresa, falei, gente, os caras são gigantes, no mundo todo, um monte de navio. E essa outra que amanhã eu vou conversar. E eu não tenho gente que minimamente tenha aberto nenhum acórdão no CARF. Que consiga sentar na empresa e fale algo diferente do que todos aqueles engenheiros técnicos acreditam que está certo. Ah, é só fazer a medição. Oh, mano, não é isso que a Receita Federal vai chegar lá e vai fazer. Não é isso. Eu fico triste. Quinta aula, tenho 15 pessoas no momento me assistindo. Fica triste que você não vai ganhar dinheiro, Rodrigo? Não! É porque eu tive mais de 500 inscritos. E são vocês que não vão ganhar dinheiro. Não está nem trabalhar comigo. Eu mostrei o ranking das 100 maiores, abre o ranking das 1.000 maiores, abre o ranking das maiores empresas do seu estado, da sua cidade. O setor industrial é um dos maiores do país, é onde está o maior problema da aposentadoria especial. E está faltando gente. Eu fico desesperado. Desesperado. Cara, eu não posso fazer mais do que isso. Eu não posso. E se eu puder, eu vou fazer. Eu posso compartilhar conteúdo, eu posso fazer inventário, eu posso propor discussões, eu posso propor desafios, eu posso chamar vocês para atuar comigo, como vários já atuaram comigo, mas eu não posso fazer muito mais do que isso. Se você não quiser, eu não posso fazer nada. Sendo muito honesto com você, abrindo assim meu coração, assim, gente, até o Ministério Público está metendo pancada. Você acha que é só a Petrobras que vai tomar pancada no Ministério Público? Você acha que é só a Petrobras que tem problema? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa briga é antiga das grandes empresas com a Receita Federal e vai aumentar. Porque o governo, a arrecadação acabou de cair. Abre aí o Google e joga arrecadação, governo federal. Acabou de cair.
Todo o plano econômico do governo Lula, que assumiu em janeiro desse ano, foi feito com base no aumento da arrecadação. Caiu. Ah, não vão apertar? Claro que vão. E aí eu digo assim, o, o doutor Pedro Acker, que talvez esteja nessa turma, que é um grande advogado tributarista, um dos poucos profissionais realmente especializados nesse tema, que atuam no país, um cara que você pode jogar o processo que for de aposentadoria especial, pode jogar o auto de infração que for, que realmente é esclarecido sobre o tema, muitos anos na área, e se especializou nisso, mas são pouquíssimos. E vocês veem, o doutor Pedro Acker, que é especialista, como eu me dedico mais, eu sou menos do direito, né, sou acadêmico de direito, né, não sou advogado, e estou mais voltado para a área de segurança, então tem alguns outros conhecimentos. O cara é sócio de um grande escritório, sócio de um mega escritório, e vem estudar. Aí eu falo sempre, engenheiro, cara, vem aqui estudar um pouquinho comigo, vem aqui debater comigo, vem aqui conhecer esse material. Divide esse negócio em 12 vezes, 6 vezes, sei lá, dá teu jeito, mas depois me manda para aquele lugar, pega o meu material, modifica todo, melhora ele, diz que é teu, não precisa nem mencionar meu nome. Mas as empresas estão dispostas. Vem. Aí eu fico vendo, aí o pessoal não vem. Aula é de graça. Nenhuma aula que eu dei aqui nesse evento foi só para vender. Nenhuma. Todas eu dei conteúdo real. Eu botei todos os arquivos lá para baixar de graça. De graça. Se é de graça, o cara não vem. Se cobra, o cara não vem, eu faço o quê? Se o assunto está na mídia, se a revista Proteção mostra cobrança de 50 milhões por RLTK de PPP, na Petrobras, que é referência à saúde e segurança. Se está todo mundo seguro, então tá tudo bem, vou fazer o quê? Se toda hora é Fiat condenado, é Petrobras condenado, eu não sei quem condenado, eu não sei quantos milhões, eu não sei quantos milhões, eu não sei quantos milhões. E se, cara, se você não quer estudar, por que essa condenação está existindo? Como proteger a empresa dessa condenação? Eu faço o quê? Vamos chamar quem? Quem o mercado vai chamar? Não tem gente, infelizmente. Não tem gente. Não tem gente. Infelizmente, eu digo isso com maior tristeza. Porque, na minha, tá, gente, sou homem de 50 anos, eu nunca vi uma oportunidade profissional tão grande, tão anunciada, tão escancarada. Os valores envolvidos são tão grandes que vocês viram que essa cena social demorou anos para entrar. O empresariado segurou tudo que podia, porque todo mundo que é minimamente esclarecido sabe isso aqui é disputa de dinheiro. Não adianta. Na hora que você meter lá os dados, vai ser apertar botãozinho e cobra-se o que quiser, porque está errado mesmo. Está errado. Mas essa noite eu vim dar esperança para vocês. E aí eu vou trazer aqui dois casos em que as empresas conseguiram ganhar a Receita Federal. Foram autuadas, foram brigar, disseram, opa! Porque nos encontros anteriores, aos 1, 2, 3 e 4, eu mostrei elas perdendo. Mas não acha que sempre vai perder. E esses dois casos vão ser para você. Vou falar aqui muito rapidamente sobre eles, mas vai ser colocado lá no portal, lá no curso que é gratuito, a Nova Fronteira de SST. Eles estão disponíveis para baixar. Leia esses acordos com carinho, tenta entender o que aconteceu, porque ali trazem elementos para a defesa das empresas. Questionamentos razoáveis e foram vencedores. São dois casos muito legais. Eu gosto muito desses casos aqui. Se você não sabe, eu fiz um inventário, eu fui lá no site do CARF, fui selecionando, eu separei mais de 100 casos reais, tá? São mais de 100 casos reais, com diversos temas. Tem tudo que você possa imaginar lá. Dentro desse inventário, tem esses dois casos aqui. O primeiro deles é da Griffin do Brasil. O primeiro deles. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, acho que vai ficar melhor para vocês. Ele foi julgado em 2012, era uma coisa já de 2010, mas não muda nada. Os critérios não mudaram. Qual é o rolê dessa história aqui? A NFLD, Notificação de Lançamento de Débitos, foi lavada em 2003 e refere-se ao adicional das alíquotas acrescidas sobre a remuneração de empregados. Adicional da aposentadoria especial. A relatório fiscal de que é notificada expõe os trabalhadores agentes nocivos, constante no anexo 4,
e que apôs no campo ocorrência de efeito informação que não pode ser validada pela fiscalização, frente às evidências materiais, formais e circunstanciais, apresentadas pelo exame da documentação apresentada. A primeira coisa que a gente aprende quando vai ver os casos concretos. Isso aqui é exame documental. Ou não, será? Mas basicamente o que a Receita Federal diz é isso. O que ela faz é isso. A empresa apresentou a LTCAT, mas faltava. O PPRA só foi apresentado de 1 ano e em desacordo com a NR9, já mostrei na aula 4 que essa fiscalização se baseia na NR28, é abrir o PPRA e ver as inconsistências. Essa historinha que é só fazer LTCAT é mentira, isso não é verdade. O pessoal tá muito enganado sobre isso. Examinaram também o PCMSO, também em desacordo com a NR7, certo? Aí foi solicitada, aí a empresa foi autuada e aí apresentou a impugnação, né, dizendo, não concordo com isso. E foi solicitada uma diligência, que nada mais é do que a perícia, para exame dos documentos acostados pela defesa. O que acontece? Essa empresa que fez uma defesa brilhante, brilhante. Geralmente, quando você vai no caso concreto, o argumento das empresas é: olha, o auditor não foi lá pessoalmente, então ele não tem condições de aplicar essa auto-infração. Ele não viu a realidade. Essa empresa foi malandra, falou: não. Então, geralmente se pede perícia. Se pede diligência, não, eu quero uma perícia, eu quero uma diligência. Tem que ir lá. Só pediu o documento, só pediu o dado. Não, não concordo com isso. Não, mas a empresa foi malandra. O que ela fez? Pediu perícia nos documentos. Isso é uma sacada genial. Por quê? Tudo bem. Você, auditor, disse que encontrou tais e tais inconsistências no documento. Eu vou pedir agora um perito, autorização, claro, estou pedindo no processo. Está aqui os documentos, está aqui as provas. E eu vou pedir que alguém isento, um perito, examine os mesmos documentos e encontre as mesmas coisas. Você não tem noção. Isso é gênio. 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 A maioria dos processos você não encontra isso. Você vai encontrar o cara pedindo para lá pessoalmente é besteira. Porque não adianta. Se eu for lá hoje, eu não vou dizer para você, eu não posso afirmar o que estava acontecendo no ano passado. Nem no mês passado, nem ontem. Isso é besteira. Fala, não, a análise documental, tá bom, mas vamos fazer perícia nos documentos. Você está dizendo que não está tudo incorreto, que não segue NR9, não segue NR7. Foi emitido parecer fiscal pelo auditor fiscal da Receita Federal, pelo engenheiro de segurança do trabalho, está lá nessas páginas aqui do processo, que, diante dos elementos examinados, expôs a necessidade de parecer conclusivo a ser efetuado pela perícia médica do INSS. Olha a malandragem dessa defesa. Olha a perfeição dessa defesa. Tá bom, auditor. Você chegou aqui, pegou meu PPRA, pegou meu conhecimento só, disse que ele é uma boa bosta, que não segue NR9, que não segue NR7. Beleza. Então, eu vou pedir um engenheiro, uma perícia, ele fala uma coisa diferente de você, só que quem analisa, quem concede a aposentadoria, quem faz a análise de concessão da aposentadoria especial, quem diz se tinha ou não exposição, é o perito do INSS. Então, ficou a tua palavra, ficou a dele, e agora eu vou pedir o desempate. Um cara que analisa isso, trabalhador. O cara que tem a habilitação legal, a designação, não é habilitação, a designação legal de decidir, de conceder ou não a aposentadoria especial. Esses mesmos documentos chegam na mão desse perito do INSS. Eu não sei se você sabe, quando o trabalhador vai no INSS, não é o analista que concede ou não concede, que analisa isso. É o médico, é o perito, é o médico perito. Se você nunca pensou, se você não conhece os processos aqui, você talvez não veja o brilhantismo, por que que eu fico tão emocionado ao ver essa defesa. Não vai entender. Mas se você já leu os acórdãos, já leu outros casos, você vai entender o brilhantismo disso. Lutou com a Receita Federal com as armas dela. Eu não vou ficar pedindo para ir na empresa. Isso é besteira, até porque. E também não vou pedir a opinião do próprio auditor. Eu estou fazendo óbvio.
Se você examinou, agora vamos ver um cara isento, uma perícia, para encontrar as mesmas coisas. Você analisa daí, analisa daqui, e mais. E na hora do desempate, vamos remeter para o INSS. Não, tá falando, não é aposentado especial? Gente, brilhante, brilhante, brilhante. É um dos casos que eu mais gosto. Eu vou pular logo lá para o final. Aí você vai ler depois aqui tudo que a Receita falou, a empresa falou, tudo bonitinho. Mas o que importa é aqui o voto. E eu faço questão de ler. O propósito da auditoria de riscos ocupacionais é a verificação, por parte da empresa, do eficaz gerenciamento do ambiente de trabalho e, consequentemente, o controle de riscos ocupacionais. E com relação à exposição a agentes nocivos e à cobrança da contribuição previdenciária, o trabalho do auditor fiscal deverá basear-se não somente nos aspectos da natureza formal dos documentos ambientais, mas o que é necessário é a análise das informações prestadas pela própria empresa. O grifo não é meu, é do CARF, nos documentos já mencionados, e a verificação da existência de evidências materiais da exposição a agentes nocivos presentes no meio de trabalho acima dos limites de tolerância previstos. Há que se buscar, principalmente, destacar só essa parte, há que se buscar, principalmente, citadas evidências materiais que demonstram efetivo ou potencial prejuízo de saúde e integridade dos trabalhadores. A disposição dos agentes nocivos acima do limite de tolerância estabelecidos ou o exercício daquelas atividades arroladas no anexo 4, que por si só já bastam para a concessão da aposentadoria especial e a correspondente cobrança do adicional à contribuição. Como regra, isso, famoso higienista deveria aprender, que na sua higiene ocupacional. Como regra, a empresa deve demonstrar que gerencia adequadamente o ambiente de trabalho, eliminando e controlando agentes nocivos à saúde e à integridade física dos trabalhadores. A existência ou não de riscos ambientais em níveis que prejudicam a saúde e a integridade física do trabalhador é comprovada mediante as demonstrações ambientais. Não é, Takashi? Regras. No caso presente, as demonstrações ambientais apresentadas pela recorrente, a empresa, a Griffin, não foram consideradas pelos fiscais notificantes aptas a fazer prova quanto à inexistência de agentes nocivos ao seu controle, motivo pelo qual lavraram a presente notificação. O auditor falou, isso é uma boa bosta. No entanto, após a impugnação e frente aos documentos juntados pela então impugnante, o fisco viu a necessidade de emissão de parecer técnico ao corretor fiscal da Receita Federal do Brasil, engenheiro de segurança do trabalho, posteriormente ao exame da documentação, se pronunciou pela validade dos laudos técnicos e demais elementos juntados, que inferiam a inexistência de exposição dos trabalhadores a agentes nocivos, de forma a propiciar a aposentadoria especial. Mas, buscando maior certeza e evidência quanto ao tema, sugeriu a remessa do processo ao setor técnico competente, qual fosse a gerência de benefícios do INSS, responsável pela concessão da aposentadoria especial. A diligência foi solicitada nos seguintes termos. Vê que isso aqui é um manualzinho, né? Para recurso, né? É um manualzinho, está dando para você o passo a passo, olha que maravilha. Estariam os trabalhadores da Grife em Brasil enquadrados em condições que sejasse a concessão da aposentadoria especial prevista no artigo 57, parágrafo 6º e 7º da Lei 1.213? Em caso afirmativo, quais seriam as funções, atividades que estariam atendendo os requisitos pertinentes? Enfim, foi emitido parecer técnico, médico pericial, de médico perito do INSS. Nesse documento, o profissional concluiu pela grifo do CARF, não é meu, pela não comprovação de que os empregados tiveram ou estejam à época enquadrados em condições que ensejassem a concessão da aposentadoria especial prevista no artigo 57, parágrafo 6 e 7 da Lei 8.213. Transcreva os elementos examinados pelo perito sua conclusão. Aí ele pegou os diversos CNPJs da Griffin. Está lá no Paulo de Camaçari. Blá, 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 blá. Aí vem a conclusão. Considerando os, considerando o exposto acima,
concluo com a análise dos documentos técnicos apresentados nesse processo a não comprovação que os trabalhadores da Grife Brasil Limitada estejam ou estiveram enquadrados em condições que ensejassem a concessão da aposentadoria especial. Não se pode duvidar, que a matéria tratada é bastante complexa e efetivamente demanda análise pericial e técnica da situação da empresa. Entendo que o lançamento era realizado, somente poderia ser realizado quando restasse plenamente comprovado que a empresa, pela respectiva atividade desenvolvida, expõe seus empregados a risco que seja apansador especial ou efetua precariamente o controle desses agentes. De tal sorte, efetivamente, permaneçam expostos a riscos. Até porque a procedência do lançamento terá o condão de declarar e afirmar o direito à aposentadoria especial de todos os trabalhadores considerados expostos pela autoria fiscal, de tal sorte que todo o contingente de pessoas poderá apresentar requerimento quando a aposentadoria, pleiteando o reconhecimento do tempo de contribuição para a aposentadoria especial. Isso, por certo, não se coaduna com as mudanças feitas na legislação da aposentadoria especial, que passou a exigir a efetiva exposição dos agentes nocivos para deferimento de benefícios. Ademais, entendo que a decisão recorrida não trouxe dados concretos para desacreditar e não acatar o laudo pericial. Não conseguiram derrubar o laudo do INSS. E aqui, gente, é gênio, é assim, uau, por quê? Nós vimos os documentos da auditoria, nós sabemos a cabeça do auditor da Receita Federal. NR28. Abre NR28, vai lá. PPRA, NR9, PGR, NR1. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. PCMSO, NR7. E claro que tinha erros ali. Se você ver depois, você vai ver que o autor listou, tá no processo. É que eu estou aqui falando rápido, então não vou mencionar e esse documento vai ficar disponível para vocês baixarem. Só que aí a empresa chama um perito, o perito dela, ele obviamente discorda, e diz, mas o desempate é com o INSS. E o INSS não analisa aqui na Receita Federal. O INSS volta para aquela coisinha. Disposição, minha intolerância. Dane-se o PRA também. Antes do próximo caso, alguém quer fazer um comentário? Ninguém. Vocês estão calados, estão assustados, é irrelevante, ruim, surpreendente, bobo. Eu vou parar, já vou encerrar, porque ninguém quer fazer, ninguém quer falar nada. Alguém me ajuda aí, povo de Deus. Só tá dormindo, tá vendo que novela, tá vendo Netflix. Ninguém quer falar comigo, gente. Acho que ninguém tá me ouvindo. O Bruno tá dizendo que a defesa foi genial. Foi. Deu um nó na receita. Discutiu nos termos que a empresa queria. Discutiu as mesmas coisas, mas não nos termos da Receita Federal. Ao invés de ficar tentando derrubar o que a Receita Federal estava dizendo, não, levou a discussão para onde ela sabia que não eram os critérios da Receita. Deu não. Pediu perícia documental, não discutiu se o auditor foi lá ou não foi. Não tem problema, é documento, e é legítimo pedir a perícia documental, não é porque você examinou e disse aqui está sujo. Peraí, então vamos chamar o perito ver se está sujo mesmo. Legítimo. Então a diligência não foi negada, que geralmente é, e a diligência sempre pede que se vá até o local. Vai perder, não vai ser concedido. Perícia documental e desempate no INSS com critério do INSS. E aí o perito não podia dizer que ia conceder a aposentadoria especial para aquele pessoal. E veja, são duas lógicas diferentes. A Receita Federal aumenta a quantidade de expostos. O INSS é obrigado a diminuir. Como é que é a saída ali do INSS sendo assim, todo mundo tem aposentadoria especial? Gênio, gênio. Eu só aprendi estudando. Quem ia falar? Eu tô louco que alguém fale para descansar minha voz. O Rodrigo, Ironilson. O Eronilson. Quer dizer, é bastante interessante esses casos, né? Porque o INSS, isso que você está trazendo, o INSS, na verdade, ele quer empurrar para a empresa, ele não quer ninguém lá dentro, né? Sim. E para um outro lado, a Receita Federal, ela quer o contrário. Ela quer receita, né?
Ela quer que as Sim, pessoas, que a empresa pague. Então, o INSS ele tá louco para falar, não, olha, eu não quero ninguém aqui, porque ela não quer custear, né? Ela sim. não vai simplesmente fazer o laudo e falar assim, não, realmente, todo esse grupo de pessoas, porque ela não quer custear. Então, jamais ela vai fazer um laudo, por mais que tenha todos os esforços, você fala, não, não, olha, eu não quero ninguém aqui dentro. Ela não quer Não custear, né? posso dizer, eu Não não posso posso. dizer que o cara, É, 500 funcionários vão ter é, aposentadoria especial. até mesmo Ele pelo não pode cenário que dizer você isso. traz para nós, né? Fala assim, gente, a maior despesa que nós temos no país é do INSS, então ele não quer ninguém lá dentro, né? Então ele E, põe, por por outro outro lado, lado, Receita a receita. quer cobrar dos É, 500. quer cobrar, quer cobrar, quer cobrar. A empresa conseguiu uma maneira de levar essa discussão Sim, para o olhar do INSS. sim, Ganhou. sim. Ganhou. O INSS é sempre a favor da empresa. O INSS nega tudo. É, ele nega, ele nega. E Não, como, não tem direito, é, não. e como Eu não faço fica, isso. e como fica a receita nesse caso? Ela consegue, recorrer, enfim. É por isso que a gente estuda. Por isso que eu digo assim, é estudar. Aí lá no curso, o que tem? Processo administrativo fiscal. O que a gente aprende? No CARF, é o Tribunal Administrativo. Sim, Qualquer tribunal administrativo está lutando contra o governo, não interessa quem é. O Tribunal Administrativo esse é o CRPS, por exemplo. Para o FAP também é o CRPS. Se você ganhar, se você perder, você, contribuinte, o administrado, cidadão, pode recorrer ao judiciário. Se o governo perder, ele não pode. Por isso sempre se hum, começa a via administrativa. Acabou o processo aí. Se a Griffin perdesse, ela podia ir agora para o judiciário e até apresentar os argumentos, os documentos, entendeu? Estava ali para discutir da maneira que quisesse. Agora, como foi o governo, o fisco que perdeu, eles não podem recorrer. Por outro lado, também, o voto qualificado é deles. Se desse meio a mudou. meio, a turma é de É, 10 voltou. A turma é de voltou. 10 conselheiros para votar É, esses processos. 5 são da Receita, são auditores fiscais, 5 são indicados é. pelos contribuintes, que são O as empate é associações governo, né? aí. É, E empate é empate é governo. governo. Mas É. também, por outro lado, se o contribuinte ganhar, o governo não pode recorrer. Por Ah, isso é que bom saber começa no CARF. disso. Por isso que sempre se começa no CARF. Por isso que você tem que ganhar no CARF. E por que é a vantagem do CARF? Primeiro, você está adiando o pagamento, né? Mesmo que você perca no final de tudo. Segundo, que você tem duas chances. Ou de ganhar receita, matou, ou, se você perder, já viu que os seus argumentos não funcionam. Você vai tentar Sim. novos argumentos na justiça. Então, você vai começar pelo Tribunal Administrativo. Ah, mas esse aí como você comentou, é uma boa referência, né? É um bom Claro, precedente, é um bom isso aqui é, precedente. isso aqui é jurisprudência pura, para ser É, citado, recitado, para ser é, base de tudo, além é, da estratégia, ainda a citação das é, palavras disso aqui. Nana, Nina, não. Isso aqui é lindo, sério. Sério, gente. Quem está perdendo é, salão, eu só lamento por você. Só lamento pelo cara que veio. Eu é, falei, eu vou mostrar casos vencedores. é. Vou mostrar Porque que a tem luta, como né, ganhar. Rodrigo? A Como luta, é que eu é? pelo menos, né? Eu pelo menos, durante ao longo desse período que a gente vem interagindo, né, a gente fala assim, muito no CARF a preocupação da receita, como fazer ou combater a receita. Como combater, né? E como sair pela tangente. Sair pela tangente não, defender a empresa. E na verdade, Sim. esses casos, quando você, pô, é excelente, porque nos dá um norte, uma luz ali, olha, é um caminho a seguir. É um caminho a seguir Você lembra na aquele caso da defesa. SEDAI, Nilson? Lembra aquele Lembra, caso da inclusive, SEDAI? lembra, inclusive vi Colocaram ele ontem novamente. umidade, poeira. Essa era a defesa. É, Manda para o INSS. Então, o INSS tem que reconhecer que vai dar para saúde especial o pessoal exposto à poeira. é. Aí a Da empresa fez própria uma Gol, defesa completamente diferente. Completamente diferente. é, Não, porque. Gente, tira o auditor batendo em cima da SEDAI, a ficha EPI errada, é, não sei o quê, 20 anos sem mudar a ficha EPI, coisa que não é nem EPI, beleza, concordo, eu estou errado mesmo. Só que falta de ficha EPI não é fato tirador para contribuição. Isso aí era é esse consequência do ponto. regime federal. Eu te fiz uma pergunta, inclusive, lá no grupo, Rodrigo, porque me bateu exatamente isso, porque a segunda hipótese, né, a falta de gerenciamento de risco não é um fator gerador. Não é fato tirador. Não é fator gerador, né? Só que eu acabei de ler no voto que a Griffin ganhou.
deixa eu ver se eu volto aqui nele para ler de novo, porque aqui Porque o mesmo fato diz. porque o fato de você ter na instrução normativa, lá, segunda hipótese, a possibilidade, a falta de gerenciamento, como normalmente a Isso aí a Receita Receita Federal faz, está dizendo. é a Receita que está dizendo. Mas não tem o fator gerador aí, né? Não, a lei não Ah, traz isso. Aí é que tá, a lei não traz isso. Mas olha aqui, ó. Isso é o que a Griffin ganhou, mas nunca pode esquecer disso aqui. Como regra, a empresa deve demonstrar que gerencia adequadamente o ambiente de trabalho, eliminando e controlando os agentes nocivos à saúde e à integridade física dos trabalhadores. Esse é o ponto que a Receita pega. Até aí, tudo bem. Eu sei que eu sim, nunca vou levar vantagem nisso se eu estou cheio de erro nos meus documentos, sim. falta FGPI, tem exame alterado. A genialidade da Griffin, da defesa da Griffin, está justamente nisso. Ela superou isso. Você não tem como ganhar, falta documento. Seu documento é uma boa bosta. Você realmente tem várias infrações lá de NR9, NR1, NR7, de fato, mas você ainda não é fato gerador. Não é por isso que o trabalhador vai conseguir a aposentadoria especial. Ela levou para a concessão, com o INSS falando. Então, tá bom, meu amigo. Então vamos lá. Claro que ela só conseguiu levar porque ela pediu a perícia documental. Que É estratégia, um gente. peso, INSS é um peso, né? O parecer do Claro, INSS. Foi fantástico claro, mesmo. claro, Muito bom, muito bom. aí veio lá o voto da relatora dizendo, é, se nós reconhecermos aqui a necessidade de custeio, estamos reconhecendo a concessão do benefício. É, Então, realmente, se não tem a concessão do benefício, como é que vai ter o custeio? O próprio INSS, sendo isso aqui não é aposentadoria especial, é Receita Federal, pode dizer? Isso é é. genial, Ironilson, você sabe disso. Perfeito, sem dúvida, sem Você dúvida. sabe que você entende É, por que que eu estou aqui dizendo assim, sem dúvida. uau, É muito bom, pô, muito bom. Mesmo porque o INSS, ele não vai falar que não nem que sim. Ele vai falar assim: olha, é complexo, olha, exatamente esse caso que você trouxe. É complexo, não se dá para avaliar. Só por aí, acabou, né? A Receita sim. não pode avançar. Muito bom, muito bom. Deu um nó na receita dentro da lei, Sem estressar, dentro da sem. lei. Assim, sem- a estratégia foi perfeita. Mas eu quero mostrar o caso de uma empresa bem conhecida por vocês, Magnete Marelli e Cofap. Vários de vocês devem ter clientes até aí no carro de vocês. Aqui, na COFAP. verdade, nós temos dois autos de infração. Outra coisa também que muita gente não sabe, né? Não fez curso em tributação, não conhece o processo administrativo fiscal. A empresa não está reconhecendo a aposentadoria especial lá em grupo de trabalhadores. E ela sempre teve que informar lá no campo ocorrência da GFIP, que o código era, acho que não me engano, 4, né? Aposentadoria especial. E É. ela informava o Um, 0, o 1. Ela zero, é. informava o 1. É. Acho que era isso, 0. Sei lá. Era Não lembro antes acho que do isso era zero, mas normalmente é quatro, né? Se tiver exposição é isso. quatro. Aí teria que ser 4. Ela não informa. Então, a Receita aplica o código de infração. Aí, ó, deixa eu calcular aqui. Eram 500 trabalhadores, a massa salarial é essa, 6% dessa massa salarial, a mais a multa 75%. Isso aí se chama autoinfração de obrigação principal, a grana. Junto com isso é aplicado um outro autoinfração. Esse autoinfração de obrigação principal chamado, carinhosamente, AIOP, do tributo, da contribuição. Junto é aplicado outro autoinfração, o IOA, a autoinfração de obrigação acessória. Porque você errou na GFIP, você errou no E-Social, você errou lá no evento S1200, na tabela 2, quando você faz a folha, substituiu lá o campo ocorrência da GFIP, no E-Social é evento S1200, que é a folha mensal, e se usa a tabela 2. 1, 2, 3 e 4. Aposentador especial de 15 anos, código 1, código 2 de 20 anos, código 3 não, acho que é um não tem aposentado especial, dois é 15 anos, sei lá, não lembro agora de cabeça, mas são os quatro códigos. Você informou o código errado, você não está reconhecendo a aposentadoria especial, então você tem um outro auto de infração. Só que a legislação e a jurisprudência vão dizer o seguinte: neste caso, neste caso, o IOA, ou Auto de Infração das Obrigações Acessórias, ele só vai ser mantido se o auto de infração da obrigação principal também for mantido. E isso a gente consegue ver. Eu vou mostrar dois acordos, tá, gente? Eu vou mostrar tanto do Iowa quanto do IOP, do caso da COFAB. Então, a COFAB consegue primeiro, quando também vai estar lá, vocês vão conseguir ler, a COFAB primeiro, ela aqui diz, né, por que foi lavrado o auto de infração, porque
GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, ou seja, se refere ao que estava na GFIP, não ao adicional. Beleza, e tal, mas a gente vai, não elaborou o PPP, blá, 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 obrigação legal acessória, isso aqui está tratando disso. Ó, Iowa, beleza? Aí vem aqui. A recorrente apresentou impugnação, tempestiva, dentro do prazo, dizendo o seguinte: a acusação não expôs de maneira clara e precisa os fatos que ensejaram a autuação, importando a ofensa ao princípio do contraditório. Quais foram os erros? Aí eles dizem que a acusação do INSS não tem competência, não há menção na Lei 8.212 do INSS analisar, considerar, invalidar ou anular documentos de segurança do trabalho, que foi feito. Seu PPRA, bosta, seu PCBCO, né? Padrão de fiscalização. É, Aqui é besteira, sempre falando isso, mas isso aqui não é considerado. Não houve vistoria do meio de trabalho, isso é besteira. Nananana. Aí vai lá, faz um monte de coisa. Mas aí deixa eu descer um pouquinho mais aqui, que vocês vão entender. Na primeira instância, a empresa perdeu, certo? Beleza. Ainda era CRPS, porque ainda não era a Receita Federal. Esse processo depois vai continuar. Quando lá em 2007 é criado a Super-Receita, isso passa para a Receita, sai do CRPS, vai para o CARF. Mas não mudou nada. E aqui repete, blá, 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 eu quero ir lá pro final. O relatório é isso aqui. Aí vem o voto. O que nos interessa aqui é o voto. Vamos ali, houve descumprimento, beleza. Do conexo processo principal. Aí é aquilo que a gente aprende para defender as empresas. Aprende esse mundo aí da fiscalização. O que acontece? Ele tinha um outro processo, que era esse cara aqui, ó, que foi construído o crédito previdenciário, a grana. Consultaram o sistema, a referida notificação fiscal lançamento de déficit foi julgado nula por falta de fundamento legal. Tinha vícios, estava errado. A gente depois vai ver lá, eu já vou mostrar para vocês. Mas então eles começam aqui derrubando o Iowa, certo? Autorização de obrigação acessória. Veja, ele está derrubando, não é dizendo que estava certo a GFIP deles, você aplicou os dois. Para manter o da acessória, você tem que manter o da principal. Se o da principal for considerado nula, um abraço, certo? Aqui eu já estou no CARF, né? Demora anos para julgar isso. Então, já foi julgado no CARF, o da obrigação principal. Pode ver que lá não se menciona CRPS, né? Foi uma autofação que veio nessa transição aí. A transição porque leva uma década para julgar, agora leva menos tempo. Então, foi anulada essa notificação, foi anulada essa auto-infração. Se foi anulado, não tem jeito. Conclusão. Voto no sentido de conhecer do recurso, dá-lhe provimento por perda do objeto de função da decisão definitiva. Ou seja, cancelou um, ou seja, a COFAP consegue derrubar esse auto de infração porque conseguiu também derrubar um outro auto de infração, o da grana. Então vamos lá ver agora como é que eles derrubaram esse outro. Derrubaram logo dois. Olha como os caras são bons. Foi jogado 10 anos atrás, setembro de 2013. Aqui é da grana. O crédito previdenciário se refere ao adicional de contribuição previdenciária. Nananana, adicional de financiamento das aposentadorias especiais. O débito foi arbitrado, com fogo no artigo 30, por não ter sido comprovado pela empresa o eficaz gerenciamento do bem-trabalho e controle de riscos ocupacionais existentes.
E por ter sido constatado pela autoria das limitações ambientais, demais documentos relacionados ao gerenciamento do bem de trabalho, inconsistência ou incompatibilidade com as condições ambientais. Isso é o que está dizendo o autor da Receita. Quer dizer, no caso, ainda era da INSS, mas eles viraram autores da Receita com essa lei que criou a Super Receita lá em 2007. Consta no item 27 que a fiscalização não desconsiderou invalidou no documento de relação à segurança do trabalho, mas apenas constatou que os mesmos não cumprem os entes formais. Está claro que tais irregularidades constituem infração à legislação. Olha o argumento da empresa. Cabendo a aplicação de auto-infração, que foi feito com muita propriedade pelo agente fiscal, em consonância com os ditames legais. Contudo, essas irregularidades não implicam necessariamente a ocorrência de fato tirador da contribuição previdenciária, objeto do presente lançamento. Então, esse cara, o pessoal da COFAP, antigo já, leva a discussão para o fato gerador. Tá bom, bonito. Eu sei que você foi treinado lá para você ficar vendo que o PPR está certo, o pensamento já está certo. Estava errado mesmo, estou discutindo. Me autua por isso. Obrigação acessória. Mas isso. Não, 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 não. Encaminhado o processo à quarta Câmara de Julgamento da CRPS, a relatora de espaço que deveria julgamento ser cometido em diligência a fim de proceder para apreciar, respondendo os quesitos apresentados pelo contribuinte e atestando se há ou não o gerenciamento fiscais adequado também ao trabalho, por consequência, os empregados são sujeitos a condições especiais. Teve a diligência, converteu novamente. Aí questiona, a empresa ainda questiona que não foi no local. Aqui, ó. Não tendo verificado em loco, posição documental, etc. Beleza. Essa é a briga. Aí agora vamos para o voto. O que foi decidido? Esse recurso é admissível, beleza. Item 7. Compulsando a peça fiscal, a notificação do lançamento de débito deixou de apresentar os fatos geradores de forma clara e precisa. E olha quais foram os erros. Com a identificação das contribuições devidas, o período a que se referem, os fundamentos legais do débito, o valor apurado e o sujeito passivo da obrigação. O que não teve aqui? Que eu sempre digo, cara, ruído, diz para mim que está ruído. Você não pode também dizer assim, o Rodrigo estava exposto ao ruído, por isso o empregador do Rodrigo paga 6%. Você tem que fazer, o autor ele tem que juntar, tem que colocar lá na notificação dele, Rodrigo, período tal a tal, exposto a ruído, que está previsto no artigo tal, 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 tal. Essa é a realidade. Essa é a previsão legal, essa é a hipótese de incidência. O fato tirador, eu consigo demonstrar nos seus documentos. Você tem o Rodrigo aqui exposto a isso. A hipótese era essa. Se o Rodrigo estiver exposto, então você tem que dizer. É Rodrigo, teu empregado, nome do empregado, identifica o empregado, trabalhador, o período que ele teve exposto, porque o período é fundamental. Porque a massa salarial dele é 6% do meu salário. Se eu faltei metade do mês, se eu ganhei mais, se eu fiz hora extra. Ou seja, tem que ver exatamente a massa salarial para você apontar os 6%. Como é que o contribuinte vai se defender assim? Ei, você calculou a mais. A do Rodrigo era 2.000, não era 20.000. Se você não colocar lá a tua base de cálculo, você, auditor, não colocar, como é que eu vou saber? Então, é obrigatório colocar nome do trabalhador, período que ele estava, se refere, qual o agente, e aqui vem aquilo que mais nos interessa: os fundamentos legais do débito. Porque cada débito tem um fundamento legal diferente. Não é artigo 57 da Lei 1.213, parágrafo 6º e 7º, não. O fato gerador do agente.
A veiculação de tais informações, isso aqui também é para ser usado em recurso, tá, gente? A veiculação de tais informações, notificação fiscal de débitos, é requisito essencial no lançamento, constituindo vício insanável a ausência de quaisquer elementos acima mencionados. Ademais, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores da obrigação pressupõe a indicação dos elementos de fato de direito, que, caracterizando sua ocorrência, conferem motivação ao lançamento realizado pela autoridade fiscal, possibilitando, assim, o pleno exercício do direito de defesa do contraditório por parte do direito passivo do crédito constituído. Tem que dizer qual é o fato gerador. Tem que definir qual é o fato gerador. Rarissimamente. É, Rarissimamente. tem um caso da Gol que eu estava estudando e o perito ele não encontrou os documentos, ele jogou todo mundo da empresa. O da Gol, ele simplesmente falou assim: olha, todo mundo vai pagar. E aí não Se pode eu fazer não isso, né? tenho. Ele deveria ter o fato gerador. Para cada nome. É, Para cada nome. vai dar um Para trabalho cada para o auditor, nome. hein? Ah, ele não vai fazer isso. Ué, mas por que não vai fazer o trabalho Não, dele? A gente paga ele para isso. Ele tem que fazer. teoricamente, em Mas tese, não, sim. não, não é difícil. Você me desculpa, não é difícil. Você vai começar o curso, vai fazer a sua matrícula. Uma das coisas que eu faço no curso é uma atividade prática, onde você vai se juntar com seus colegas, você vai pegar aquela anexo 4, abrir Tá, mais uma coluna e você vai definir todos os fatos geradores. Todos. Na lei. Não é que você acha, não. Não é que sabe de cabeça, não. Na lei. Claro que eu vou tratar sobre isso, tal, vou ensinar bonitinho para onde vai, caminho e tal. O autor da receita tem que ter isso também em mãos. Ah, vamos lá. Fósforo. Qual o fato gerador do fósforo? Eu não posso colocar fósforo que está no anexo 4. Tem limite de tolerância? Não tem limite de tolerância? Está na CGH? Não está. Ele é cancerígeno? Ele não é. Como é que você avalia o fósforo? Percebe? O fato gerador não é só perfeito. fósforo. Fósforo, se analisando assim, considerando isso. A lei traz para mim, o decreto 3.048 traz para mim que fósforo é esse? É o fósforo da cozinha que está ali? A caixa de fósforo? Não, calma. Como é que eu analiso isso? Não é só porque tem fósforo. Então, todo mundo está na cozinha, até aposentado especial, porque eu tenho fósforo. Não, meu amigo, não é assim. Não é assim. Tem uma maneira de analisar que está determinado na carta 48. Tem limite de tolerância ou não tem. Tem um caminho legal para eu dizer isso. Quando sou auditor, entro na empresa e digo, você deve não sei quanto. Porque você não cumpriu o quê? Você não cumpriu o artigo tal. Você não considerou o artigo tal. Entendeu? O que desse Perfeito. caminho legal você descumpriu? Ah, você não observou o limite de tolerância NR15, que estava previsto no artigo tal, 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 tal. Você não considerou o artigo 68, parágrafo 4º, que remete à LINAC. Isso aqui era cancerígeno, então você descumpriu. Artigo 68, parágrafo 4º. Você tem que ter descumprido alguma coisa, ele tem que indicar o fundamento, qual foi o teu erro. Se ele não está, é isso que eu trago e mostro. Olha, peraí. Por que o ARI 664235, você viu as primeiras aulas? Não, as 4 primeiras aulas? Não. Ah, vou ver amanhã. Eu vi a primeira e a terceira. Ah, então você veja a segunda e a quarta, que você vai entender que é o que eu estou colocando desde o início. Por que o ARI 664235 chegou onde chegou? Porque o auditor não coloca o fato gerador. Mostra na lei, para mim, está lá no artigo 146 da Constituição, que faz tem que estar em lei complementar, mostra na lei para mim que eu devia ter desconsiderado o EPI. Eu mostrei casos, Ananias, mostrei vários casos. Assim, acompanha os 5 vídeos, você vai Sim, entender muito claramente que, putz, onde é que a Receita está errando? Por que ela está dando tão bem? Porque nós estamos discutindo o fato tirador. E nós temos a acórdão do CARF que remete a isso. perfeito. Bruno, que fez o comentário anterior, e aí? Essa deu certo também? Gostou de ter visto isso? Conta aí para mim se você puder. O pessoal deve ter vindo hoje pensando que eu só ia vender curso, né, Bruno? Essa aula é Hum, espetacular. Essa é a parte que a gente ganha.
tem fundamento. Eu não estou chamando ninguém, vem estudar comigo para dizer assim, só quero ganhar um dinheirinho. Vou te mostrar o errado, vou te mostrar o certo. Tem caminho, tem defesa, tem jurisprudência, tem coisa favorável para a empresa. A única diferença não é que eu sou mais esperto que você, só que eu estudei antes do assunto, pode estar mastigado. E aí, aquela relação toda de empresas, que eu mostrei para você lá no início, precisa de pessoas que conheçam isso que eu estou mostrando para vocês. E isso e outras facetas mais. Esses caras aqui precisam que você vá lá cobrar 200, 300, 400 mil reais para pegar os documentos, para pegar os autos de infração e fazer isso. E aí? O Bruno está dizendo. Muita coisa na área de CSS, você precisa entender os caminhos. Também a questão tributária, não só a higiene ocupacional. Higiene ocupacional é a base. Eu não saio de casa sem higiene ocupacional. Mas eu não resolvo minha vida com higiene ocupacional. Não nesses casos. Eu mostrei dois casos vencedores em que as estratégias, os olhares foram diferentes. Espera aí. Você tem que me dizer isso, com base na lei, tal, 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 tal. Espera aí. Então, deixa eu examina por aqui. Ninguém está discutindo O, molécula, cassete, coleta, se é Q3 ou se é Q5, tudo conversa fiada. Tem nada disso aqui. Nada disso. o, Oi, Ô, Rodrigo, Elenilson. você citou o artigo 146 aí da Constituição como ele determina lá o fator gerador, né? Eu estou, inclusive, com o artigo 142 do Código de Tributação Nacional aberto aqui. E aí o artigo 142, eu não sei se eu posso utilizá-lo também como um argumento, além do artigo 146, quando se fala em fator gerador. O artigo Artigo 142, se você 5º da me... Constituição, artigo 146 da Constituição, artigo 142 do Código Tributário Nacional, artigo E 10º do Decreto esse 70.235. complementa, então, posso utilizar todos eles, né? Sim, sim, sim. A Receita Ah, tá. Federal, quando você aprende o que é uma auto-infração de verdade, o que tem que ter no auto-infração, que briga realmente é essa, você consegue ver as falhas que eles cometem. Aí você pega de novo aquele caso, você diz assim, a impugnação devia ter sido feita assim, 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 assado. Você pega um caso, eu digo isso para vocês com tranquilidade, aquele caso era de 45.799.000. Ao fim do curso, você está capacitado para derrubar aquele auto de infração. 45 milhões. Bruno, você duvida disso? André, duvida disso? Alguém aqui duvida disso? Consegui provar para vocês que derruba? Não Ah, importa a derruba. empresa. É. Não importa o tamanho da empresa. Não tem medo da Receita Federal. Veja, vê o comentário aqui. Não sei, NO7RZW, fica até com medo, pode ser agente da CIA, essa pessoa. No Código de Vida Social, está assumindo intolerância, se limite tiver no nível da ação e vem mesmo assim, a Receita não vai cobrar. Não sei, eu falo pela Receita. Se tiver acima da limitação, você tem que colocar. Está lá no artigo 230, está no MOI, na normativa 2110, você tem que colocar. Mas se tiver acima do limite de tolerância, lá vai cobrar. Não tem jeito, depende do EPI. Gente, dá para não estudar esse tema? Você conhece alguma oportunidade melhor na segurança do trabalho em 2023, nos próximos anos? Você vê alguma área, você vê algum nicho que falte tanto conhecimento e é tão fácil, principalmente se tiver alguém dando mastigado? Cara, quem assistiu essas 5 lives, 5 aulas e não fez a matrícula, se mata. Se mata, porque assim, cara, tá mastigado, eu tô dando mastigado, ó. Eles fazem assim, o papel, o documento é esse, a jurisprudência certa é essa, assim que você vai fazer, tá aqui a planilha, tá aqui isso, e falta gente. E não tem. A empresa não tem. Ninguém para chegar lá e dizer assim, olha, não é só higiene ocupacional, não. Ó, se chegar uma infração, pode me procurar. Estou de contabilidade da minha cidade. Se qualquer cliente teu chegar a infração, me dá que eu vou fazer a defesa administrativa. Eu vou fazer. Vou fazer. Pode, se quiser, pode chamar a falta de auditoria, cobra uma grana para auditoria. Se eu recuperar ainda algum dinheiro, que às vezes vocês pagam até a mais, ainda quero um percentual. Estou dando uma chegada para vocês. Esse curso é caro. O investimento é alto. Tenho certeza que já pagaram muito mais por coisa que não valia tudo isso.
Tá dado. Rodrigo, então você é bonzinho? Não! Eu não consigo atender sozinho essa empresa. Eu preciso de gente que me acompanhe. Elas são muito grandes e são muitas ao mesmo tempo. Boa noite. Espero vocês. Alguém quer que eu coloque o link aqui? Alguém não tem o link? Quer que eu coloque? Não precisa. Alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas, perguntas da aula, do curso, qualquer coisa? Ô, Rodrigo, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Sim, Lenilson. Você havia comentado que, lógico, eu estou aqui especulando um pouquinho. Pô, você vai lá e faz um negócio com a empresa lá, 30% do sucesso. Mas qual é o tempo que demora para ter a ação ser julgada? Normalmente demora, né? 5, 6. Na trabalhista, normalmente um processo demora muito. O perito, eu faço algumas perícias, a gente faz a perícia, você vai receber só no final. Qual é o tempo, mais ou menos? Tem uma noção de quando que. Atualmente, tá levando uns 2, 3 anos aí para ser julgado no CARF. Você conseguir ter sucesso no CARF. Ah, Mas só que é aquele negócio, Nilson. Trabalha 5 anos com isso. Você se aposenta. Não tá. É uma poupança, né? tem como. E, não, e lembrando, o objetivo não é você brigar no CARF. Qual o objetivo? Qual é, o que que você, como é que vocês se definem? Vocês são o quê? Um engenheiro, técnico, é o quê? O que que você fala? Alguém pode me dizer como é que vocês se definem? Prevencionistas. Prevencionista, a palavra O objetivo prevencionista. não é brigar. Brigar é uma opção. O objetivo é você fazer a auditoria prévia, fazer a Perfeito. prevenção disso. É você auditar antes da Receita Federal chegar. Não é você brigar lá, tá, depois chegou, aí vamos ver se eu derrubar, você me paga. Ah, Você já perfeito, cobra um perfeito. FII, né, uma pratinha Isso, fixa, você não vai trabalhar de isso. graça, e mais o percentual de sucesso. Mas o grande objetivo não é esse. É É pegar o aquelas antes. 75 empresas ali e auditar todas elas antes da Receita. Não é, Provisionar, né? não é pegar aquelas 75 e ficar brigando com os autos de infração. Ah, Não, é fazer com perfeito. que não tenha auto de infração. É se colocar dessa maneira no mercado. Olha, é mais barato, como é a segurança do trabalho. É mais barato para você É, se prevenir. Eu tenho é. todo o ferramental, eu entendo o que, que eles vão fazer aqui, eu sei que eles vão fazer aqui, então vou fazer antes deles chegarem. E eu te cobro bem menos. Vou te cobrar 300 mil, 200 mil, 50 mil, 80 mil, 500 mil, depende do porte da empresa, claro, né? Quanto tempo de trabalho, quanta gente você vai levar. Mas eu vou te cobrar uma grana que é infinitamente menor. Aí uma auditoria comportamental? Você pega a empresa de 2 mil funcionários, os caras estão cobrando 6, 120 mil. Mais. Tem um aí que eu trabalho mais, muito mais. Tem 300 mil. Pô, aí você vai fazer uma auditoria dessa por quanto? Se você fizer ao preço de auditoria comportamental, 2 mil funcionários, 100 a 300 mil. Mesma coisa. E lembrando que eu estou falando de alta infração. 70 milhões, 50 milhões, 100 milhões. De grana, né? E estou falando de uma grana pesada. Se isso não é uma grande oportunidade, Hum. beijos. Tá joia, Vou Rodrigo. agora encerrar a gravação e ainda fico mais um pouquinho, né? Mas vai encerrar agora, né? Porque vai subir isso, já tem 1 hora e meia já de gravação, depois o pessoal acaba não assistindo. Mas eu continuo aqui, né? Tirando mais algumas dúvidas. Se o pessoal quiser abrir aí o microfone, etc., a gente continua.